Olá! E está iniciando o Entre Elas dessa semana com uma pergunta instigante, que é a pergunta tema do programa de hoje. Será que uma agenda lotada de compromissos é sinônimo de sucesso? Quem nos responde é a nossa convidada, especialista em Mindfulness. Falei certo, Beatriz? Isso. Eu digo que sempre o desafio inicial é falar o Mindfulness, então é exatamente isso. Antes de começar. Então, a Beatriz, especialista em Mindfulness e negócios digitais. Beatriz Rossato, né? Isso. Beatriz, começo te perguntando. Os negócios digitais, como, né, tua especialidade agora, cresceram muito nos últimos anos, né? São atendimentos especializados, mentorias, cursos. O que te levou aí para esse negócio? Com a pandemia, acredito que deu um boom na internet e muitas pessoas precisaram levar os seus negócios para esse meio no digital. Porém, mesmo a gente tendo a necessidade de estar lá, a gente nunca foi instruído em como conseguir gerenciar o nosso negócio na internet. Porque tem aquela cobrança de aparecer, de estar presente, de gravar stories, fazer vídeo. Meu Deus, é uma tarefa enorme. É quase como se fosse um segundo emprego dentro do nosso emprego. Então pode ser que eu venda, sei lá, psicoterapia, né? Mas, poxa, eu tenho que atender os meus pacientes, mas tenho que divulgar também o meu negócio. Então eu comecei a perceber que existia uma demanda de pessoas precisando ali de um suporte para conciliar toda essa parte do próprio negócio com o negócio no digital. Então eu pensei, por que não unir a parte do autoconhecimento com a estratégia? Porque além de ser mentora, eu também sou formada em psicologia, sou psicóloga. Então eu consegui olhar para essa parte mental e ver como que a gente pode crescer as nossas empresas ali sem se perder de vista, sem se perder no meio do caminho, né? Sim, porque às vezes a gente fica, a postagem a gente faz pensando no que pode agradar as pessoas. E quando tu deixa a tua essência de lado, acaba aparecendo isso também, né? Muito, e a internet ela é muito sobre a gente desagradar, o oposto de agradar. Porque a gente vai muito com o intuito, nossa, eu não posso falar nada errado, meu Deus, tenho que deixar ali um ambiente que seja acolhedor, que as pessoas gostem de mim. Só que quando a gente fala de se posicionar na internet, é sobre a gente repelir quem não faz sentido para nós. Assim que a gente vai conseguir atrair clientes qualificados para o nosso serviço. Eu digo que é como se a gente criasse uma comunidade ao nosso entorno. Essa comunidade precisa ver uma semelhança nos teus valores. Eu me identifico com a Cris, me identifico com a Bea. E as pessoas que não gostam daquele conteúdo, elas têm outras pessoas que elas podem se familiarizar mais. Então, quando a gente tenta agradar a todos, a gente fica parecido com todo mundo. E a gente é muito individual, a gente é particular, né? A gente tem as nossas preferências, as nossas visões de mundo. Quanto mais a gente entende como a gente funciona e como que a gente enxerga as coisas, mais a gente consegue transmitir isso para fora e a gente se destaca com mais facilidade. Diferente das regras que a gente vê no digital, né? Tem que ser assim, tem que ser assado, haja de determinado jeito. Eu meio que eu vou contra a manada. Eu digo, estão te falando para fazer isso, mas o que tu tá a fim de fazer? O que tu te identifica em falar? Quanto mais a gente consegue transmitir a essência, como tu falou, mais pessoas vão gostando da gente, se familiarizando, se identificando, como se a gente desse voz para aquilo que muitas pessoas não conseguem transmitir. Às vezes a gente tem uma ideia, mas aí a gente vê um story de alguém, nossa, é exatamente isso que eu penso, meu Deus, ela conseguiu traduzir. Essa é a nossa missão quando a gente está empreendendo no digital. Então, agradar todo mundo não é uma fórmula. Com certeza não. É uma fórmula para não fazer, né? Sim. Uma fórmula para onde tu não vai conseguir se destacar na internet. E você atende já pessoas que já estão na rede, né? Que já. E para começar, não é só fazer posts e... Nossa, para começar é um trabalho que exige ainda mais autoconhecimento. Um planejamento também. Com certeza. Nunca é só a parte estratégica, nem só a parte emocional. É a união das duas coisas. Porque muitas vezes a gente tem toda a estratégia. Eu sei que eu preciso postar, eu sei que eu preciso fazer tal coisa, eu sei como que eu tenho que falar, mas eu não consigo fazer. Né? Às vezes a gente fala, nossa, eu sei tudo, mas por que eu não ajo? Porque tem uma parte emocional envolvida. Quando a gente consegue entender a raiz desse problema, consegue gerenciar mais as nossas emoções, a gente consegue aplicar aquilo que a gente não estava conseguindo. Então a gente tem que estar sempre conciliando esses dois pilares, eu digo, né? Autoconhecimento e estratégia. Então tu foca bastante nesse autoconhecimento também, né? Para a pessoa se sentir bem
no que ela tá postando, se identificar com aquilo também, né? Sim, eu digo que a gente vai ter que gerenciar essas emoções, porque quando a gente pensa assim, empreender com leveza, né? Poxa, empreender com leveza dá uma felicidade meio utópica, do tipo, não vou ter sofrimento nesse empreendedorismo. Não é o que eu ensino às pessoas, né, ao meu redor. Eu ensino elas que a gente vai ter um desconforto no empreendedorismo, mas a gente vai ter que abrir espaço para ele para conseguir gerenciar. Porque muitas pessoas vão para a internet com o intuito de, poxa, vou ter liberdade financeira, liberdade geográfica, vou ter tempo. E quando a gente se dá conta, a gente se tornou o nosso pior chefe. Somos a chefe mais carrasca que tem. Sim. A que mais se exige? Que restringe? Que se mais se exige, que mais se... Com certeza, se exige muito, porque a gente fica se cobrando, a gente sai do CLT... Sempre tendo resultados. Sai do CLT para querer empreender, para ter essa liberdade, e a gente não consegue usufruir dessa agenda mais flexível. Por quê? Porque a gente cai no mito da agenda lotada. E também é um negócio de altos e baixos, né? Acho que é isso que também que as pessoas têm que entender quando estão nos negócios digitais. Ele não é sempre sempre ganhando seguidores, sempre tendo muitos comentários. É altos e baixos, né? É cíclico, né? Sim, até porque isso de seguidores, a gente já está numa era do digital, que seguidores, eles não são mais uma métrica tão relevante assim. Uns 2, 3 anos atrás, a gente vê, fulana tem muitos seguidores. Tem muitos seguidores, é verdade. Porque as pessoas já compravam, Compram ainda, ainda compram. Então ainda estão Tem nessa. gente que ainda acredita que isso funciona. Mas hoje é muito mais sobre a gente conseguir se comunicar com a nossa audiência. Eu digo que quando a gente consegue entender a dor do meu cliente melhor que ele mesmo, ele acaba se conectando e, consequentemente, comprando os seus serviços. Porque tu consegue entender muito bem ele, tu consegue gerar essa proximidade com as pessoas. E, claro, empreender é altos e baixos, é algo cíclico. Eu gosto de dizer que empreender é para quem está disposta a errar. Se eu tô com aquela cartada única do tipo, eu vou empreender e eu só tenho um tiro para dar, só tenho essa aposta, tem que dar certo esse lançamento, esse curso que eu investi, empreender no digital não é para ti. Não só no digital, né? Empreender não é um tiro único. Empreender é várias tentadas ali que a gente está tentando, várias oportunidades que a gente vai abraçar e arriscar. Se der certo logo de cara, maravilha. Mas provavelmente a gente vai precisar driblar muitos desafios e gerenciar muitas coisas no meio do caminho. Eu acho que é isso que define, né? Empreender, é arriscar, ter coragem para isso, né? Muito. Persistência. E coragem, a coragem, ela sempre vem com uma postura de curiosidade. Ninguém é corajoso sem ser curioso antes. Isso é verdade. A gente tem que olhar, tipo, estou com curiosidade para saber o que eu encontro depois se eu arriscar, o que tem do outro lado da porta? Se eu der esse passo aqui, o que acontece? Então tem essa postura de curiosidade, que daí a gente consegue agir. Empreender é errar, é coragem, é curiosidade, é abraçar muitos desconfortos. Tirar aquela ideia utópica que empreender é leve, é confortável, vai ser maravilhoso. Não que seja totalmente ruim, é muito bom. Só que até a gente conseguir conquistar isso vai ser bem desafiador. Certo. A gente começou o programa falando com a pergunta, a agenda lotada é sinônimo de sucesso? Então, o que você acha disso? Como depende. Responde? Eu sempre digo que depende. A psicóloga adora falar esse termo, né? Depende do contexto. Agenda lotada é, primeiro, o que é uma agenda lotada para mim, né? O que é uma agenda lotada para você? Quando a gente consegue entender o que significa o número de clientes que eu consigo administrar sem me sobrecarregar, eu consigo dar passos mais intencionais em direção ao crescimento da minha empresa. Só que, em algum momento, a gente internalizou que a agenda lotada é sinônimo de sucesso. Então, a gente fica tentando colocar cliente, e cliente a qualquer custo. O que eu quero dizer com isso? Seguidores. Mesma coisa, é a mesma lógica. É tipo, dá desconto pro cliente. O cliente, a pessoa, por exemplo, atende até às 6 da tarde. Mas eu queria um horário às 8 da noite. Tudo bem. Aí tu encaixa a pessoa às 8 da noite. Quando tu vê, tu tá com uma agenda muito grande, com muitas pessoas dentro dela, mas tu ainda não tá feliz dentro do teu negócio. Tu tá sobrecarregada, não atingiu o faturamento que tu esperava. E a gente tem que cuidar com essa automatização das nossas escolhas. No sentido de, todo mundo diz que a agenda lotada é sinônimo de sucesso. Mas o que é uma agenda lotada para mim? Porque eu sempre tive uma agenda lotada na psicoterapia. Aí tu vai dizer, uau, meu Deus, um case de muito sucesso. Procurada.
Imagina, eu atendia 10 pacientes semanais. Nossa. Esse é o meu máximo. Mas quando a gente fala sobre do campo, do nicho de psicologia, as psicólogas estão acostumadas a atender de 20 a 30 pacientes semanais. Eu sempre soube que esse era um número de pessoas na minha agenda muito alto, que eu não ia conseguir conciliar com os outros tipos de serviços que eu gostaria de oferecer para as pessoas, que envolvia autoconhecimento e estratégia. Então, a minha agenda lotada é 10 pessoas. Então, eu poderia narrar, né? Minha agenda está lotada. Uau, como é que a Bea dá conta, né? Dá palestra, bota conteúdo no Instagram, faz outros serviços, dá curso, mentoria e ainda atende. Então, olha só como a gente tem, às vezes, uma ilusão sobre algumas coisas, né? A gente precisa ver o que é esse negócio da pessoa, qual é o modelo de negócios dela, né? Então, a agenda lotada é algo muito relativo. É interessante isso, porque realmente as pessoas têm uma pré-concepção, mas às vezes nem é delas, né? Por isso que é importante o autoconhecimento. É uma coisa que foi fabricada, não sei se pela sociedade. É um senso comum que a gente tem, né? Comum. E o Mindfulness, ele entra exatamente nesses pontos aí, porque o Mindfulness, ele nos dá mais uma lucidez sobre as coisas, onde a gente consegue enxergar com mais clareza, sem interferência de processos automatizados, né? Que a gente escuta muitas pessoas falando. Agenda lotada é sinônimo de sucesso. Quanto mais seguidor tu tiver, melhor. Quanto mais tu postar, mais visibilidade tu vai ter. Quem criou essas regras, né? A gente tem que olhar se essas regras cabem dentro dos meus objetivos, cabe dentro do meu contexto, da minha rotina. Senão a gente segue coisas sem pensar. Daqui a pouco a gente pergunta, tá, mas Bea, por que tu tá postando todo dia? Ah, porque alguém me falou. Tá, mas funciona? Não sei, não tá funcionando pra mim, tô sobrecarregada. Às vezes fico até tarde para dar conta de postar tudo isso. Não faz sentido pra minha rotina, mas me disseram que era importante fazer. Então a gente pode dizer que quem atua online precisa ter um propósito. Propósito é uma palavra delicada. Esse é mais uma das palavras que a gente escuta por aí, né? A gente tem que ter um propósito por trás de alguma ação. Eu acredito que o propósito que eu gosto de passar para as pessoas, o propósito é um caminho. Então, esse caminho, ele não tem uma linha de chegada, digamos assim. Eu encontro ele no meio do caminho. Porque senão a gente fica, para empreender eu tenho que ter um propósito. Tá, mas qual é o meu propósito no mundo? Não sei. Coloca esse projeto no ar e talvez tu se encontre Quem sabe ele te conta no caminho. Exato, porque quando eu me formei em psicologia, Cris, eu acreditava que eu ia clinicar, né, por muito tempo. Recentemente eu fechei a minha clínica para focar mais nessa parte do mindfulness e na parte da estratégia no digital. Posso dizer que meu propósito mudou? Sim, ele foi mudando no meio do caminho. Imagina se eu tivesse essa ideia antes, talvez, será que é isso, será que é aquilo? Aí a gente fica carregada de culpa, sabe? Às vezes tem coisas que a gente escuta por aí que elas têm o intuito de nos proporcionar um bem-estar. Maravilha. Mas na prática, ela gera muito mais um desconforto, uma culpa, do que esse bem-estar que deveria ser causado, digamos assim. Então, o propósito é lindo a gente falar, mas na prática, ele é muito mais experiencial. Então, a gente pode dizer que o propósito muda, então. E não é porque eu tomei decisão que eu não posso mais olhar para os lados, ou talvez se dar conta que não era isso. A vida, ela, como tu mesmo disse, são altos e baixos. Empreender é altos e baixos. A nossa vida, ela é cíclica. Então, é difícil, porque às vezes a gente fica pensando que a gente tem que acertar logo de cara, tem que ter certeza sobre uma coisa. Meu Deus, a gente não tem certeza. A gente tem certeza no momento de agora. No momento de agora, faz sentido para mim tal coisa? Faz. Significa que isso vai fazer sentido daqui 20, 30 anos? Não faço ideia. Talvez não faça. E tá tudo bem mudar? Com certeza. E quem atua nas redes, né, tem esse propósito, eu vou atuar nas redes, é isso que eu gosto, e depois pode descobrir que não é. Para quem que é a atuação nas redes? Tem um perfil? Tem experiencial. Pois é, assim, a gente acho que a gente tem que são pessoas que precisam gostar de arriscar. São pessoas que estão em busca de algo que faz sentido para elas. Porque quando eu comecei a empreender no digital, foi muito desafiador. Mais do que ele é hoje. Por quê? Porque eu sou super introspectiva. Não parece eu falando aqui com vocês, mas eu sempre fui aquela pessoa da escola, quietinha, no cantinho dela, que não falava com muita gente, mal e mal abria a boca. E aí, de repente, uau, estou criando conteúdo na internet.
Gravando, né? Se gravando. Meu Deus. Se vendo. Um dia inteiro para gravar um story de 15 segundos. Extremamente desafiador. Hoje eu faço isso super rápido. Mas, poxa, estou aí há 5 anos na internet. Então eu precisei me desenvolver. Mas o que dentro de mim me dizia uma coisa do tipo... Preciso que mais pessoas enxerguem o que eu estou enxergando. Era isso que eu pensava. Poxa, esse conhecimento aqui que eu tenho de psicologia, essa vivência que eu tenho na internet, porque eu trabalhei num canal de comédia para o YouTube, antes de começar no digital. Então eu tinha uma vivência ali, eu pensei, mais pessoas precisam dessa minha expertise. Eu preciso. Digamos que a minha vontade de ajudar era maior que o meu medo. Foi isso que eu pesei. Não que eu não tinha medo, tinha muito. Mas eu tinha muito mais medo de, meu Deus, esse conhecimento as pessoas precisam saber. Não dá pra ficar, não dá pra parar em mim. Então eu ia, tentava de novo. Eu sempre lembrava o porquê que eu comecei aquilo. O que fazia mais sentido, o que pesava mais na balança. E assim eu conseguia agir mesmo com medo, mesmo sentindo ansiedade, medo de falhar, medo de rirem da minha cara. Eu abracei aquele desconforto e fui com ele mesmo. Porque eu acho que tem esse desconforto, né? As pessoas ficam pensando, como é que vão achar de mim? Como é que vão me ver? Sim. Porque a gente não sabe como é que o outro recebe, né? A informação, o conteúdo, o conhecimento. A gente nunca sabe como isso chega no outro. É super desafiador, porque ali no Instagram... A gente não tá numa palestra ao vivo que a gente tá vendo toda a plateia. Que a gente tá se conectando, né? A gente não sabe como é que cara a pessoa tá me fazendo quando ela tá me enxergando. Será que ela tá gostando? Será que ela não tá gostando? Vendo, né? Então eu digo que a gente lidar com todos os nossos divertidamente da nossa cabeça, que nem o filme, eles estão em conflito, porque eles estão tentando te alertar sobre muitas coisas que podem acontecer. A ansiedade tá tipo, será que gostaram? Será que a vizinha tá falando mal? Será que a tua amiga viu? Aquela fulana que não gosta de ti, será que ela tá falando? O que vão comentar? Meu Deus! E a gente enxergar aquilo e dizer, não, tudo certo. Pode acontecer isso? Pode. Porém, para mim é muito importante eu fazer mesmo sentindo esse desconforto. E o que a gente escuta é, para empreender, eu preciso superar o medo, superar a ansiedade, Eu não acredito na palavra superar. A gente administra, a gente não supera as nossas emoções. Senão elas existem, elas estão aí, elas estão com nós sempre. Existem, exatamente. Senão a gente parte da ideia que as emoções, elas estão ali para serem resolvidas. Quando a gente entende que a emoção deve ser resolvida, a gente lida ela como se fosse um problema real. E o problema consiste exatamente nisso. A gente precisa abrir espaço para as emoções, para elas serem sentidas e não resolvidas. Então a gente dosa a intensidade da emoção, Cris, porque senão a gente pode entender que eu estou incentivando aqui a gente ter uma crise de ansiedade. Poxa, não é isso. Estou te incentivando a abrir espaço para a ansiedade, porque a crise de ansiedade é como se fosse o teu divertidamente querendo sair do teu corpo. Me dá espaço, Bea, me dá espaço. E ele começa a crescer. Quando ele cresce desproporcional àquilo, ele acaba dando esses inúmeros sintomas. Mas a ansiedade faz parte da nossa vida, faz parte do nosso processo de empreender. A ansiedade existe, é sempre nos acompanhar, mas parece como a gente está aparecendo, mas como a gente está aparecendo para outras pessoas, está colocando a nossa imagem, isso vem mais em forma de conflito, né? A gente fica assim, sim. Nossa... A gente quer sempre performar, né? A gente não pode errar. A gente está num lugar que a gente fica com uma postura que a gente escuta, né? Tu tem que transmitir autoridade. Daí quando a gente escuta autoridade, o que o nosso cérebro faz? Autoridade não falha. Não posso errar. E o que eu digo é, uma autoridade que ela realmente é inspiradora para a nossa audiência, ela assume os erros, inclusive, dela. Ela se coloca mais vulnerável, ela se coloca mais humana. Porque senão a gente vê pessoas na internet e a gente se compara com elas e parece que elas têm a vida perfeita. Meditou 5 da manhã, já foi pra academia, cuidou dos filhos, cuidou da casa, tudo. De bom humor. Meu Deus do céu, essa não é a vida real, gente. A vida real, ela é cheia de conflitos, cheia de desafios e a gente tá fazendo o melhor que pode nas condições que a gente tem. Então eu acho que isso das redes sociais é importante nos negócios também mostrar que também existe um mundo real que é cheio de altos e baixos. Sim. Que fazem parte, e importante daí de ter o autoconhecimento
para trabalhar isso da melhor forma e também entregar um bom conteúdo. Claro, e cuidar também pra gente não fazer do Instagram diário, né, Cris? Porque às vezes a gente fala sobre isso, sobre se mostrar mais vulnerável e as pessoas entendem, poxa, tem que contar algo aqui particular para as pessoas me verem real, né, conseguirem se conectar comigo. A gente só compartilha na internet o que está muito bem resolvido para nós. Então, todos os desafios que eu compartilho são desafios que eles já passaram, que eles já cicatrizaram dentro de mim. Eu não vou colocar uma vulnerabilidade minha que eu ainda estou lidando com ela. Poxa, aí é pedir para dar errado, né? Porque daí a gente vai ter muito holofote em cima de algo que a gente está precisando ainda trabalhar. Então, a gente só compartilha aquilo que tá tudo certo para mim colocar aquilo. Bê, obrigada. Nós vamos falar mais disso no próximo bloco. Você que está nos assistindo, a gente volta já. É 1 minutinho. A violência política de gênero atinge todas as mulheres. Para a ONU Mulheres, violência política de gênero é qualquer ação, conduta ou omissão que, com base no gênero, cause dano ou sofrimento a uma ou várias mulheres. O objetivo é prejudicar, limitar e impedir o exercício pleno dos seus direitos políticos. Não importa, parlamentares de direita, de esquerda, do centro, brancas, negras, indígenas, transgêneras, da capital ou do interior. A violência política de gênero alcança mulheres de todos os partidos e de todas as idades. Basta ser mulher. Não podemos deixar que o preconceito e a intolerância falem mais alto. É preciso identificar a violência política de gênero, combater a prática e não reproduzir as agressões. A política deve ser plural e diversa, como a sociedade. A democracia é muito mais completa com a presença de mulheres, de todas as mulheres. Não tolere a violência política. Nos ajude a construir um ambiente político melhor para todas as mulheres. Uma agenda lotada é sinônimo de sucesso? Esse é o tema do nosso Entre Elas dessa semana e como já apresentei no primeiro bloco, nós estamos aqui com a psicóloga, especialista em Mindfulness e negócios digitais, a Beatriz Rossato, a Bea. Bea, para quem que a gente fala no digital? A gente tem que ter um nicho, um público específico, né? Teu negócio é focado em venda de serviços. Como que se faz isso? Muito importante a gente ter um nicho, porque quando a gente pensa que existem muitas pessoas falando sobre muitos temas, a gente já pensa assim, poxa, não tem espaço para mim. Porém, quanto mais a gente vai afunilando o teu conhecimento, maior é a probabilidade de tu conseguir vender esse serviço, porque as pessoas estão buscando por coisas específicas. Vamos pensar juntas, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, algo super amplo. Aí a gente olha para o meu, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal para quem empreende no digital, mas para quem vende serviços, mas para quem está faturando tanto, para quem está há tanto tempo no digital, eu fui afunilando. E é assim que eu consigo me destacar das outras pessoas. A gente nunca vai conseguir se destacar quando a gente quer falar para todo mundo. É aquela frase clássica que a gente escuta na internet, quem fala para todo mundo não fala para ninguém. É basicamente isso. Quando a gente consegue definir esse nicho, a gente consegue definir o nosso cliente ideal, que é a persona que a gente escuta quando a gente fala de marketing digital. Que aí a gente consegue estudar o comportamento dela, estudar o que ela está precisando, estudar o que ela já tentou. E aí sim a gente consegue narrar a dor dela melhor que ela mesma. Aí o cliente se sente seguro em investir contigo para aquilo que ele está buscando. Então é um direcionamento. Um foco, Isso, um foco. Esse é o essencial hoje da internet. Eu não recomendo ninguém começar no digital hoje sem ter esse afunilamento do próprio serviço, porque vai ficar muito difícil de se destacar. Não que seja impossível,
mas a gente não consegue ter a visibilidade que a gente está precisando. Porque tu pensa, todo mundo hoje tem acesso à internet, né? Muita gente, todo mundo tem um Instagram. Então a gente está competindo com muitas pessoas. Então a gente precisa ver onde que eu consigo me aperfeiçoar mais, onde eu consigo ser especialista naquele assunto. Aí a pessoa consegue entender que realmente eu preciso daquilo. É que nem a gente pensar assim, quando a gente, sei lá, tá com um cachorrinho doente, né? Ele tá com um problema no olho, eu vou levar ele num veterinário que atende tudo ou um veterinário que é especialista no olho? Naquele. Não que o outro não saiba, porém a gente confia muito mais naquele que ele é específico em algo. E é isso que a gente precisa transmitir na internet também. É que a internet, apesar de existir há bastante tempo ainda, essa coisa de utilizar ela como uma fonte de renda é novo ainda. As pessoas ainda parecem que ficam perdidas, não? A gente tem essa impressão, parece. Com certeza, porque quando eu comecei o meu negócio no digital, eu comecei antes da pandemia, uns meses antes. Com a pandemia, deu um boom naquilo. Então, a gente só sabia que a gente precisava estar lá, mas ninguém sabia como estar lá. Como que eu faço para me destacar? E aí, elas começaram a reproduzir comportamentos que a gente diz automáticos. Postar story, postar no feed, mas sem estratégia nenhuma. Só coloco uma dica, alguma coisa que eu pensei. E não é assim. Um trabalho na internet, ele é um trabalho. Tem todo um estudo, tem todo um porquê eu fazer aquele tipo de postagem. Ele tem uma finalidade que leva o meu cliente a aumentar o nível de consciência para que ele consiga confiar no meu trabalho e, então, fazer a compra. Então, é o conhecimento e o autoconhecimento. Exatamente. E aí, eu queria te perguntar do mindfulness, né? Que é uma palavra em inglês. Isso. E assim, e daí, o que ela significa? O que ela carrega em si? Como a gente aplica no dia a dia? O que é essa palavrinha? Vamos lá. Quando a gente coloca no Google Mindfulness, a primeira coisa que vai aparecer são pessoas meditando. E aí, a gente já fica com aquela repulsa, né? Poxa, Beto, vai me mandar meditar, eu não acredito, eu não consigo fazer. Nossa, fica um tabu enorme em volta dessa palavra. Só que o mindfulness, ele dá um conflito, por quê? Porque ele é uma meditação, mas também não é. Como assim? Como assim? Socorro. Não é aquela meditação que a gente tem aquele estereótipo de ficar zen, de ficar relaxado, posição de lótus. Não é isso. O mindfulness é uma meditação que ela não visa o relaxamento. Ela, como se fosse uma lupa, uma lente de aumento sobre o que está acontecendo comigo no momento presente. Pode ser que no momento presente eu esteja mais ansiosa ou esteja mais frustrada, só que isso não está consciente em mim. O mindfulness torna isso consciente. Então, em vez de evitar, te faz se conectar com aquilo. Exatamente, Cris. Esse é o papel do mindfulness. Então, ele te ajuda a ter mais lucidez sobre o que está acontecendo. Porque vamos pensar, hoje em dia a gente é muito instigado a performar em tudo, seja no trabalho, seja em casa, como se a gente tivesse que dar um check em todas as nossas tarefas. O mindfulness, ele quer que tu olhe o que tu precisa naquele momento. Será que o que eu estou precisando é ir para a academia hoje ou dormir? Talvez seja dormir. Só que daí que a gente... E tá tudo bem. E tá tudo bem, só que talvez o que a gente escuta é errado faltar academia e dormir. Não pode. Mas talvez seja tudo que eu estou precisando naquele momento. Então, o mindfulness me dá essa consciência emocional. E linkando isso com o empreendedorismo digital, ele me torna mais consciente para que eu consiga fazer escolhas assertivas no meu negócio. E para que eu não seja sugada pelas minhas emoções. Do tipo, nossa, fiz um post ali que demorei horas para aquilo e não tive nenhuma repercussão ou não tive nenhuma venda. Ai, vou desistir. Aí eu chuto o balde e não faço mais nada. O mindfulness, ele te ajuda a enxergar isso sobre outra ótica. É o que dá para fazer aqui em relação a isso. Então, o mindfulness, ele não promete uma positividade, um relaxamento, uma contemplação. Ele te promete enxergar a realidade como ela é. E nós adoramos fugir da realidade. E às vezes de forma inconsciente. O mindfulness, ele é super aliado da psicoterapia também. Ele não substitui a psicoterapia, ele é complementar. É importante a gente dizer que o mindfulness não é nada religioso, holístico, ele é ciência. E até o mindfulness que eu transmito para as pessoas, ele tem como base a neurociência. A gente pode chamar de técnica? A gente não coloca técnica, porque o técnica a gente pensa que é algo... Ele não é tão
palpável, digamos assim, a gente chama de habilidade mental, porque técnica parece que eu preciso comprar aquilo. Todo mundo tem mindfulness dentro de si. A gente só precisa desenvolver isso. Então, a gente diz que é uma habilidade mental. Então, ele não é uma técnica, porque não é... que a meditação é uma das formas de acessar, então... Exato, mas eu posso fazer mindfulness sem estar meditando. Toda vez que eu tenho consciência do que eu estou fazendo mindfulness. Tem até uma brincadeira que eu digo, quem nunca abriu a geladeira para pensar? É como se o nosso corpo estivesse aqui e a cabeça está em outro lugar. Sim. O mindfulness quer que tudo esteja no mesmo lugar, digamos assim, que a gente esteja consciente, ou que eu esteja consciente de que a minha cabeça está aqui, mas o meu corpo está em outro lugar, digamos assim, ao contrário, o corpo está aqui e a cabeça está em outro lugar. Eu tenho que ter consciência dessas escolhas. E não que a minha cabeça esteja comandando as coisas, é estar consciente. Então, quando a gente coloca no Google Mindfulness, ele vai dizer, estar no momento presente. Mas também é uma definição, eu digo, meio rasa. Porque é estar no momento presente, mas realmente presente, consciente. Não é só eu focar no momento presente que tudo fica maravilhoso. É o querer enxergar a realidade como ela realmente é, sem evitar. E o que a gente escuta hoje? Um remédio para dormir, um remédio para acordar. A gente quer sempre evitar enxergar o que está acontecendo. O mindfulness não, é como se ele jogasse tudo o que está acontecendo na tua cara, seja bom ou ruim. Tipo, toma que o filho é teu, é isso que está acontecendo aqui. O que tu vai fazer com isso? Exatamente, exatamente isso. E, então, para isso, teria que ter uma terapia funcionando aí, né? Seria muito importante. A gente diz que um não anula o outro. Eu posso só, através de grupos de mindfulness, praticando mindfulness, eu posso já conseguir ter dados sobre mim. A gente diz que o mindfulness, ele é o que está acontecendo comigo. A terapia é o porquê eu sou desse jeito. Por que isso está acontecendo comigo? Então, um não anula o outro. Às vezes, o mindfulness, por si só, já auxilia. Até quem inclusive, já fez terapia. Fica mais fácil eu descobrir coisas sobre mim. Mas, unir as duas coisas, a gente diz que ele é o match perfeito, digamos assim. E dentro, então, do mindfulness que tu atua com os teus produtos, né? Que tem o Clube do Autoconhecimento. Isso. O Winefulness, que é exatamente em relação ao vinho. Conta pra nós como é que são. É o Clube do Autocuidado. Esse clube... desculpa. Imagina, não tem problema. Ele tem o intuito justamente de introduzir as meninas em relação a esse universo do mindfulness. O intuito é a gente ter clareza sobre quando a gente deve intensificar o nosso trabalho, quando a gente deve diminuir o nosso trabalho. Porque muitas mulheres, elas esperam chegar num processo de exaustão para depois diminuir a carga horária. E aqui eu quero que a gente consiga enxergar os nossos limites, do tipo, como eu estou agora? Eu preciso descansar ou eu posso continuar na minha jornada de trabalho? É eu ter esse discernimento para que eu consiga me cuidar da melhor forma para crescer o meu negócio digital. Um dos mantras do meu trabalho é autocuidado acima do lucro. Porque, claro, a gente quer lucrar muito. A gente não pode ser hipócrita e dizer, não, dinheiro não é importante. Ele é muito importante. Mas a que custo eu vou estar vivenciando isso, experienciando isso? Isso que é o Mindfulness quer nos trazer. Então, o Clube do Autocuidado tem essa introdução ao Mindfulness com uma vertente de autocuidado, de autocompaixão. Posterior ao Clube do Autocuidado, elas podem ir para um programa de Mindfulness comigo. Para a pessoa talvez se sentir realizada com aquilo, para fazer sentido, senão daqui a pouco tá fazendo uma coisa que nem faz sentido, que nem faz bem para ela. Isso. Aí tem que talvez fazer um tratamento, porque fez uma coisa que não condiz com o que ela acredita. O Mindfulness, ele quer romper hábitos, Cris. Todo tipo de hábito, não. Talvez o hábito que não é benéfico para mim. Então, talvez eu tenha o hábito de acordar e já mexer no celular, responder cliente. Meu Deus, estou sempre acelerada. Será que esse hábito está sendo prejudicial para mim ou não? Pode ser que eu acordo uma vez na semana e faço isso e não está me prejudicando. Agora, talvez se eu faço todos os dias isso, pode ser que não esteja legal. Por isso que o Mindfulness é complementar à terapia, porque eu já atendi muitos pacientes que quando eu conversava com eles desde quando está acontecendo isso, eles traziam algo do tipo, nossa, isso está acontecendo do nada. Do nada eu fiquei desse jeito, do nada eu estou ansiosa. Nunca é do nada. O Mindfulness te dá dados para te entender quando que isso começou. Qual é o comportamento que eu estou fazendo que ocasionou isso?
Até brinquei com as meninas do clube essa semana, dizendo que às vezes a gente vai no fisioterapeuta e eles fazem uma série de perguntas, né? Ah, essa dor no ombro, desde quando? Tu senta assim, 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 assado quando tu trabalha? E tu, não sento, imagina. Depois que ele fala isso, a gente não começa a se observar e ver que a gente faz exatamente aquilo. É assim mesmo. Isso é o mindfulness. Se a gente tivesse mais mindfulness na nossa vida, a gente estaria mais consciente de que ações eu faço que talvez me prejudicam, ou ações que eu faço que me deixam melhor. Eu tenho mais dados sobre mim, como se eu tivesse um manual que faz sentido para mim. Por isso que a gente não diz que é uma técnica, porque uma técnica parece que tem o certo e o errado. O mindfulness não tem o certo e o errado. O mindfulness tem a tua experiência. É o que eu descobri e que talvez funciona para mim, ou que talvez não funciona. Então eu vou fazendo uma pesquisa interna sobre o que está acontecendo comigo. Ou se algum comportamento de alguma outra pessoa te acionou alguma coisa, nós não gostei, né? Não é o que a pessoa fez, é aquilo te acionou, né? Isso, o mindfulness ele é muito sobre a gente responder a uma ação. Quando a gente não tem o mindfulness na nossa vida, a gente só reage às coisas. Do tipo, nossa, eu tô no engarrafamento. Que ódio que eu tô no engarrafamento. Tu estraga o teu dia, né? Porque tu ficou super furiosa. O mindfulness, ele tem uma postura de, que droga. Tô muito braba que eu tô nesse engarrafamento. Tô atrasada, uma agenda cheia. Tô atrasada, mas eu vou abrir espaço para isso. E o que eu posso fazer diante disso para que eu consiga gerenciar essa emoção dentro de mim? Pode ser aproveitar e colocar uma música alta e cantar alto dentro do carro. Pode ser aproveitar para responder um cliente. É a gente conseguir abrir espaço para a emoção. Não é sobre não sentir. Do tipo, nossa, tô com raiva. Tudo bem, estou com raiva. Aquela coisa assim, mais monge. Isso não é o mindfulness. É ver como que eu me cuido diante dessa emoção. Como que eu me cuido diante da raiva. O que eu faço diante disso. Exato. Tem um professor meu de mindfulness que ele até falou esses dias que quando ele tá muito brabo, ele vai tomar uma chuveirada. Então tem vezes que ele toma uns 3, 4 banhos no dia, dele, cara, mas isso é pra mim, é o que funciona pra mim. Eu não posso dizer pra alguém assim, ai, tá com raiva, vai tomar banho. Que daí a gente fica com aquela coisa de regras, de, tu tem que seguir esse manual. Se funcionou pra ele, funciona pra mim. Não, e a gente tá muito num momento, assim, atual de tem regra pra tudo. Pra acordar, pra ser produtiva, que horas que eu tenho que acordar, que horas que eu tenho que dormir, o que eu tenho que comer, o que eu tenho que fazer. Legal. Não que isso não seja eficaz, mas eu posso desconstruir e adaptar para a minha realidade, para ver se faz sentido, porque senão vira algo muito doloroso de ser executado, né? Então é eu entendendo o que é funcional para o meu contexto. Então esse exemplo da chuveirada, ele é ótimo. Ótimo. E o mindfulness, que eu tô curiosa para ver como é que funciona, que relação com o vinho? Para provar para as pessoas que o mindfulness não é somente meditação, eu acabei criando um evento que envolve mindfulness e vinho. Justamente para mostrar que a gente pode praticar mindfulness com qualquer coisa. Então, a ideia do evento é trazer um sommelier, onde ele fala sobre os vinhos, sobre esse universo, sobre a gente conseguir degustar ele, os aromas, todo esse universo aí dos vinhos, e posterior eu mostro o mindfulness. E a gente faz uma prática com o vinho. Porque muitas vezes a gente faz essas degustações nos locais e tal, e aí as pessoas, nossa, senti, sei lá, cheiro de rosas nesse vinho. E sempre tem alguém que fica, nossa, rosas? Nada a ver. A gente fica meio tipo, meu Deus, será que eu tenho algum problema? Que eu não tô conseguindo sentir isso? E essa é a proposta do evento. Por quê? Porque como eu acabei de dizer que o mindfulness, a gente está presente, eu vou te ensinar a estar presente ali com o vinho para ver o que tu descobre em relação a aromas, gostos, a ver o que eu descubro, uma pesquisa com o vinho. Então é muito legal, porque cada um tem uma experiência. E eu já narro, não tenho certo ou errado, não vou dizer nada sobre esse vinho. Então teve gente que já disse assim, nossa, isso me lembrou a infância. Daí, por quê? Ah, porque me lembrou um cheiro tipo de grama da minha avó e tal. Olha como a mente ela nos leva para outro lugar. Se tu tá realmente conectada com isso. E geralmente, quando a gente vai degustar um vinho entre amigos, a gente tá até ali, mas a gente tá pensando em outra coisa, não tá? Tá rindo com a amiga, ai amiga, não senti nada disso aqui. Oi amiga, vamos ver o próximo vinho. A gente não tá tão conectada com aquilo. Então a proposta é, olha o que acontece quando a gente para ver mais. O mindfulness é muito como se a gente estivesse correndo a vida inteira, e aí um dia eu escolho diminuir a velocidade. Caminhar em pequenos passos.
Como se a gente tivesse, Cris, por exemplo, indo para o trabalho sempre de carro. E aí um dia, não, vou para o trabalho a pé. A gente não consegue enxergar um monte de coisa na rua que a gente não viu. Nossa, essa loja, desde quando? Daí alguém te diz, gente, faz 6 meses que ela tá aí. Tu, não, imagina. Eu nunca vi essa loja. O Mindfulness é exatamente a mesma coisa. É quase uma expansão. Isso, exatamente. A gente enxergar as coisas com mais detalhes. Porque não tem como a gente administrar as nossas emoções se a gente não conhece ela dentro da gente. Não tem uma regra. A ansiedade é assim, assim, assim. Não, como é a ansiedade dentro de ti? O que acontece quando essa emoção ela te visita? Que tipo de pensamento tu tem? A gente consegue ter mais dados. Com mais dados a gente consegue administrar melhor. Bem, nós estamos encerrando o tempo, mas antes de encerrar, eu só queria te pedir para deixar 2 dicas para quem empreende, quer ter uma agenda equilibrada e de sucesso. Com certeza. Para a gente ter uma agenda equilibrada, a gente sempre pensar qual é o número de clientes que realmente é sustentável para eu conseguir atender. Uma qualidade. Uma qualidade. A gente pensar mais na qualidade do que na quantidade. As minhas mentoradas, elas sempre vêm com uma agenda lotada dentro da minha mentoria. E elas querem lançar um outro produto para conseguir recuperar essa falta de desenvolvimento no negócio delas. Elas querem aumentar a lucratividade, mas criando um outro produto. E o que eu digo para elas? Vamos ajustar essa tua agenda antes de criar um novo serviço. Não adianta a gente criar um novo serviço se nem aquele que é o meu principal eu estou vendendo bem de certa forma, se ele está sendo bem remunerado. Então a gente fazer um estudo, fazer ali estratégias para a gente conseguir atrair realmente o tipo de cliente que vai valorizar o nosso trabalho. Foi 2 dicas? Foi uma, né? Foi uma. A outra dica é a gente gerenciar o nosso desconforto, Cris. É a gente abrir espaço para essas emoções aí. Não gosto de dizer que são emoções negativas, são emoções desconfortáveis. Elas fazem parte da nossa vida. Quando a gente se vê diante de um obstáculo, a gente acredita que é só com nós. E uma das coisas que o Mindfulness, junto com a autocompaixão, ela trabalha é a humanidade compartilhada. É a gente sempre pensar que tem alguém que já viveu algo semelhante, que pode estar um desafio assim como o meu. Não é assim, nossa, isso só aconteceu comigo. A gente tem muito esse sentimento, né? Dificilmente só aconteceu contigo. Então, abre espaço para ela. Para a gente cuidar de uma emoção, a gente precisa abrir espaço. Quanto mais eu evitar ela, digamos que ela se fosse um monstrinho, mais a gente está alimentando esse monstrinho. Abre espaço, acolhe. Autocuidado também é isso, é a gente se permitir, às vezes, só chorar. Isso é cuidar de uma emoção. Só o chorar, ele já, às vezes, é super terapêutico. Então, acho que para responder a pergunta do programa, nem sempre ter uma agenda lotada é sinônimo de sucesso, né? Exatamente isso. Também é bom ter o vazio, ter um espaço. Sim. Bea, muito obrigada pela contribuição. Obrigada pela tua presença. Você que está nos assistindo, obrigada pela companhia. E até o próximo Entre Elas. Um abraço.